terminar só falando sobre as práticas judaicas dessa denominação. Esse é um desenvolvimento mais recente na teologia da Igreja Universal. Até 2006, 2007, a Igreja Universal estava crescendo e ela começou a decrescer. Então, os estudiosos, sociólogos da religião, o pessoal que estuda o fenômeno neopentecostal no Brasil, eles acham que esse foi um período que marcou uma mudança na Igreja Universal. Parece que Edir Macedo sentiu a necessidade de encontrar outros métodos de arrecadação, porque estava perdendo fiéis, e também se desvincular da imagem da antiga Igreja Universal, que é aquela pomba e tem o nome Jesus Cristo é Senhor, não é? Vocês já devem ter visto, porque tem muitos templos da Universal por aí. Então, ele teve a ideia de dar uma nova cara à Igreja Universal e construiu uma réplica do Templo de Salomão, que começou em 2010 em São Paulo, foi inaugurado em 2014, para 10 mil pessoas, onde não tem mais o símbolo da pomba, não tem mais o nome Jesus Cristo é Senhor, pelo menos não tem lá no templo, né? Não tem mais. E ele agora começa uma nova fase, onde tem a mesma teologia antiga, só que agora as pessoas são encorajadas a vir ao local onde no Antigo Testamento era a centralização das ofertas e dízimos. Todo israelita, ele vinha 3 vezes ao ano no templo de Salomão em Jerusalém, onde ele trazia os dízimos anuais, trazia as ofertas, trazia ofertas de amor, trazia toda a arrecadação que era para ser trazida ao templo, para sustento dos levitas. Então o templo era o tesouro, era onde se concentrava toda a riqueza de Israel. Então agora, com a réplica do templo de Salomão, o apelo é feito exatamente nesse sentido. Aqui é a casa de Deus, aqui é o santuário do Senhor, aqui você pode chegar na presença de Deus, e aqui também que você vai trazer as suas contribuições, seus dízimos e suas ofertas. Então existe esse apelo. A gente não deve, a gente deveria ter imaginado que um dia isso aconteceria, porque lembra quando eu expliquei sobre a interpretação deles na Bíblia? Se você cercou a muralha de Jericó, se Josué cercou, eu também posso repetir isso. Se Moisés usou um cajado para abrir o Mar Vermelho, eu também posso fazer isso. Se Salomão construiu um templo que era o local da habitação de Deus, eu também posso fazer isso. Então está na lógica deles imitar o Antigo Testamento. Qual é o problema disso? Lá no templo, que cabe 10 mil pessoas, ele tem levitas, então o pessoal que se veste de levita, não é? Ele tem os sacerdotes, que são os bispos, e eu só não encontrei como é que ele se considera, mas deve ser, seguindo a lógica, o sumo sacerdote. Deus abençoe todos os nossos amigos. Eu estou aqui junto do sumo sacerdote Flávio, que veio do Templo de Salomão para a nação aqui no Rio de Janeiro. Hoje é uma segunda-feira especial, né? Isso aí. Ele coloca agora um quipá e uma coberturazinha, eu esqueci o nome, que no judaísmo identifica o rabino e consagração a Deus. No templo, eu fiz aqui a relação das coisas que tem dentro do templo de Salomão. Tem uma cópia dos 2 tábuas de pedra da lei, um menorá, que é aquele candelabro de 7 braços. Ele se veste de rabino, enfim. Ele diz, olha, não se trata de um projeto denominacional, muito menos pessoal, mas algo tão glorioso que despertará a fé adormecida. Lembra desse conceito? Que despertará a fé adormecida dos frios e mornos e os arremeterá a um avivamento nacional e em seguida mundial. Essa casa será chamada casa de sacrifício, diz ele. Todo o povo terá a oportunidade de render ao eterno Deus a própria vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Nesse novo templo, todos sem exceção poderão ter acesso livre para buscar a Deus, diferentemente do templo passado, e assim por diante. O que é que nós podemos dizer com relação a isso? Meus irmãos, qual o papel do templo no Antigo Testamento e como é que ele é visto no Novo? O templo era um símbolo, primeiro, do corpo de Cristo. Jesus disse, destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei.
O templo simbolizava a pessoa de Cristo, simbolizava a igreja da qual Cristo é o cabeça. No Novo Testamento, o templo é a igreja, nós somos o templo. Deus não habita mais em paredes, locais feitos por mãos humanas. Deus só está presente aqui nesse momento, não é por conta dessas paredes, porque na hora que todo mundo for embora, Deus não está, entenda o que eu vou dizer, Deus não ficará aqui dentro morando. Nós é que somos o templo, Deus habita em nós, no seu povo. E se nós sairmos daqui e nos reunirmos ali na Praça Tamandaré, ali é o templo de Deus. Deus vai estar lá. Ele não habita em locais feitos por mãos humanas. A gente precisa entender e parar com a adoração do templo, porque às vezes os evangélicos têm isso, né? Que vê o templo como a casa de Deus. O templo não é a casa de Deus no sentido, a não ser que você diga assim, é um edifício que foi consagrado para o culto a Deus, tudo bem. Mas quando você diz casa de Deus, se você está pensando no Antigo Testamento, no templo, que esse aqui é uma espécie de imitação do templo de Salomão no Antigo Testamento, você então não entendeu o Evangelho ainda. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em pessoas. Esse lugar aqui, ele é especial porque ele foi construído pelo povo de Deus para ser o local onde o povo de Deus cultua a Deus publicamente, onde busca a Deus e onde serve a Deus. Só isso, apenas isso. Isso não torna esse lugar mais santo do que qualquer outro lugar, não. A sua casa é tão santa quanto esse lugar. O seu escritório onde você vai amanhã é para ser tão santo quanto esse lugar, porque o que santifica é você cheio do Espírito Santo, onde quer que você esteja. Agora, construir uma réplica do templo de Salomão é construir o que Cristo já destruiu. Faz parte da antiga aliança, é simbólico, é tipo. Tudo que tinha no templo, altar, sacerdote, levita, sacrifício, eram tipos e figuras de Cristo, já consumados na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não com símbolos. Você percebe o nosso culto, o culto das igrejas reformadas é despojado. Ele não tem imagem, não tem candelabro, não tem representação. Em alguns casos não tem nem cruz, como é o caso aqui. Na Reforma Protestante, esse foi um ponto de honra. É tirar do local de culto todo símbolo, porque ele acaba corrompendo e levando à idolatria. Então o culto a Deus é em espírito, não é com objetos. Para não dizer que não tem simbolismo na igreja histórica reformada, nós temos dois, mas ambos foram deixados por Jesus: batismo e ceia, só. A água do batismo, o pão e o vinho da ceia são os únicos elementos simbólicos autorizados por Jesus Cristo. Fora isso é idolatria. Você pode dizer, eu posso colocar um símbolo da cruz? Eu não vejo problema em colocar o símbolo da cruz, desde que você não faça isso para ela, tá? Cruz, tá? E raspe um pouquinho para levar para casa. Se for um símbolo apenas, pode ter, pode não ter, não vai fazer diferença. Se quiser um símbolo que era usado pelos cristãos no início do cristianismo, use aquele peixinho. Esse era o símbolo que os cristãos usavam no início, era o peixinho, porque a palavra peixe em grego, as iniciais significam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então eles usavam o peixinho para se identificar. Mas nós não usamos exatamente por isso, porque queremos que o nosso culto a Deus seja em espírito e em verdade.